Oi, gente. Como vocês já devem estar sabendo, bolsonaristas, golpistas, radicais, criminosos vandalizaram e queimaram ônibus, carros em Brasília. Estão tocando terror lá e entre eles, até o momento que eu faço esse vídeo para vocês, nenhum deles foi preso. Mas quem teve sua ordem de prisão decretada foi o indígena bolsonarista, que é o pivô dessa violência toda. E eu vou contar para vocês quem é José Acácio Serene Chavante, conhecido como Cacique Tizererê. Esse, esse indígena não pode ser visto como uma grande liderança indígena, porque existem indígenas como Sônia Guajajara, entre outras pessoas, inclusive no Congresso, na rede, no PSOL, que são lideranças indígenas importantes e que defendem a democracia. Mas essa figura aí bolsonarista tá pedindo golpe, não é? Ele é um apoiador bolsonarista aí que olha só quem ele é. Ele é sócio do Instituto de Promoção Educacional do Araguaia e da Associação Indígena Bruno Mori, e fundador da missão, essa missão aqui, né? Ele se destacou pelo ativismo a favor do Bolsonaro e disse mentiras como essa aqui, ó. Lula não foi eleito, o TSE roubou os votos para Lula, houve crime eleitoral, violaram a urna, o ministro Alexandre de Moraes é bandido e ladrão. Tudo mentira e bobagem e incitação do ódio e da violência, não é? Inclusive seguindo a linha bolsonarista, porque o Bolsonaro disse que 1964 poderia voltar a acontecer, incitou golpe diversas vezes, não é? Então agora seus apoiadores agem dessa forma, né? De acordo com a Polícia Federal, o cacique teria realizado manifestações de cunho antidemocrático em diversos locais da capital federal, como em frente ao Congresso Nacional e ao hotel onde estão hospedados Lula e o vice-eleito. No início do mês, ele invadiu uma área de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília, onde discursou e entoou palavras de ordem contra o ministro do STF Lula. Se precisar, coisa que ele disse, se precisar a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa, dizendo que Lula não iria assumir. Procurado pela reportagem, a assessoria de comunicação de Lula disse que não conhece, não se manifestou, não sabe quem é. O ato no aeroporto aconteceu depois de um grupo de indígenas capitaneados pelo cacique se reunir em frente ao Congresso e pedir transparência ao processo eleitoral e questionar decisões do poder jurídico. Né? Ele foi alvo de mandado de prisão temporária decretado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na noite de segunda-feira, ele é acusado por suposta prática de condutas ilícitas com pautas antidemocráticas e tal. A decisão de Moraes atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A mulher do indígena, confusa, disse que ele foi levado brutalmente pela PF na frente de meus filhos. Peço ajuda de advogados para tirá-lo da cadeia. Ele deu a vida pela pátria. Não, ele está promovendo atos antidemocráticos. E como ele está querendo agora ficar fora da cadeia, ele está dizendo para os seus apoiadores para eles pararem de realizar isso daqui, ó. Que esses apoiadores que estão tentaram invadir a PF, queimaram veículos em Brasília, entendeu? Esse tipo de coisa aqui, ó, bolsonaristas radicais queimaram 3 veículos, vandalizaram Brasília após prisão do fulano. Ele, agora, se vocês forem procurar reportagens, ele está recuando, e ele está recuando porque está com medo dele ser responsabilizado, em parte, por esses atos em reação à prisão dele. Entendeu? Ou seja, ele está com esse medo. E por isso que ele agora está dizendo, não, paz, que é isso, não queimem carro não queimem ônibus não, por favor, não façam isso. Ele está fazendo isso agora porque ele foi preso. E porque a punição para ele pode ser maior. Então, ele está com medo da cadeia e aí afinou o discurso. Não é? O medo da punição ser ainda maior. Ao examinar o pedido da PGR, o ministro do STF ressaltou que as condutas do investigado, amplamente noticiadas na imprensa e divulgadas nas redes sociais, se revestem de agudo grau de gravidade. Concordo. É um golpista perigoso que está chamando pessoas para irem armadas e impedir a diplomação do presidente eleito. Indicam que a Serene convocou pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos. Exato. A restrição de liberdade do investigado com a decretação de prisão temporária é a única medida capaz de garantir a rigidez, aqui deve estar errado, né, da investigação. Né? Mas, enfim, esses bolsonaristas, eu vou agora em tela toda,
Esses bolsonaristas, e ali está o cacique, né? Eles estão confundindo a questão legal. Aliás, é um fenômeno semelhante que aconteceu com a Jovem Pan. A Jovem Pan achava que tinha o direito de realizar calúnia, de dizer que Lula é corrupto. Não tem esse direito. Não tem esse direito. Segundo a lei, explicar um básico. Lula não deve nada à justiça. Os processos, ou ele foi absolvido de 3 deles, 3 processos, Lula foi inocentado. 3. Nos outros processos, ou os processos foram anulados, ou os processos prescreveram. Então o que Lula tem é inocente até que se prove o contrário, presunção da inocência que todos os brasileiros têm. Isso precisa ser dito. Quando a Jovem Pan falava diferente, ela estava incorrendo em crime de calúnia. E por isso foi punida. Óbvio. Agora, esses atos antidemocráticos, eles acham que porque o Bolsonaro inflou eles dizendo que 1964 vai acontecer de novo, que tem que ter urna com voto impresso, que porque Bolsonaro xingou o Alexandre de Moraes, eles se sentem autorizados por causa de tudo isso a realizar esses atos antidemocráticos e realizar esses crimes. Como se isso fosse lutar pela pátria, como disse a mulher do cacique, desse indígena bolsonarista criminoso que não representa a comunidade indígena. É muito importante deixar isso claro. Existem muitos indígenas que têm clareza que esse governo é o governo atual, que está no poder até janeiro, mas já está saindo, é o governo Bolsonaro, é um governo contrário à floresta, é um governo a favor das queimadas, é um governo que demitiu Ricardo Galvão quando Ricardo Galvão avisou que a floresta estava em chamas. E em vez de se preocupar com a floresta estar pegando fogo, resolveu demitir o diretor do INPE, porque ele avisou. Tem muitos indígenas que têm clareza que esse governo é um governo contra a floresta, e que o governo que assumiu é um governo com muito mais compromisso, incomparavelmente mais compromisso com a questão indígena. Vai criar, inclusive, o Ministério dos Povos Originários. E vai colocar um indígena lá. E vai estar dialogando com a comunidade internacional para proteger a floresta amazônica e para combater o aquecimento global, que tem uma preocupação ambiental, enquanto o governo Bolsonaro colocou negacionistas no poder. Esse pessoal tem um delírio de achar que eles têm o direito de fazer isso porque eles estariam, entre aspas, lutando pela pátria. Não tem. São criminosos, são bandidos e devem sim ser presos e processados pelos seus crimes. Inclusive, temos que ver se depois do governo Lula assumindo e substituindo os delegados da Polícia Federal e tudo mais, se esse pessoal vai começar a ser mais processado, porque existe uma suspeita que os indicados do governo atual estariam dificultando que essas pessoas sejam punidas. Que essas pessoas estariam inibindo a polícia. Se mesmo com o novo governo a polícia continuar agindo de forma tímida, aí significa que é necessária uma reforma na polícia para a polícia compreender o seu papel constitucional diante de golpistas, diante de criminosos. Enfim. Vamos ver o que é que vai acontecer aí nos próximos dias em relação a isso, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta, já sabe o que fazer. E quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.